Valdimário Freitas, Cildemir Miranda e Valdenice Araújo. Brasileiros como quaisquer outros, pais de família, donas de casa, estudantes, trabalhadores, vivem os mesmos problemas, enfrentam os mesmos desafios, desfrutam dos mesmos prazeres, alimentam os mesmos sonhos. São diferentes apenas numa coisa: escolheram a carreira militar como opção profissional. Apesar de uma vida normal, a profissão de Valdenice, Valdimário e Cildenir impõe a eles regras diferentes no dia a dia. Militares estão sujeitos a rígidos regulamentos que têm por objetivo resguardar os dois mais importantes pilares da profissão que escolheram: disciplina e hierarquia. O Brasil possui hoje cerca de 480 mil militares nas suas forças armadas. Marinha, Exército e Aeronáutica. São homens e mulheres na ativa e na reserva. Atuam em todo o território brasileiro com a missão de proteger a soberania do território nacional. Na rotina deste trabalho e também na vida pessoal, como qualquer outro cidadão, o militar pode cometer crimes. Pode fazer algo que venha ferir a lei e levá-lo a prestar contas à justiça. Um militar pode praticar dois tipos de crimes: o crime comum, pelo qual ele vai responder à justiça comum, e pode praticar também crimes militares previstos neste código, o Código Penal Militar. E se ele pratica algum crime previsto nesta lei especial, vai responder por este crime a um ramo especializado do Poder Judiciário. Ele vai prestar contas à Justiça Militar da União, que você vai conhecer agora. A Justiça Militar da União situa-se em posição de destaque no organograma dos poderes da República. Integrante do Poder Judiciário, o Superior Tribunal Militar encontra-se no mesmo nível dos outros tribunais superiores. A Justiça Militar da União atua em todo o território nacional. Está dividida em 12 circunscrições judiciárias militares, por onde se distribuem 18 auditorias militares, responsáveis pela aplicação das leis militares nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal. Nas auditorias atuam 18 juízes auditores e outros 18 juízes auditores substitutos. Eles são a primeira instância da Justiça Militar da União. Brasília, capital da República. É aqui que funciona a segunda e última instância da Justiça Militar da União, exercida pelo Superior Tribunal Militar. O STM está instalado naquele prédio ali, na Praça dos Tribunais Superiores, desde o ano de 1973. Antes, no entanto, de ver como funciona o STM, vamos conhecer um pouco da história desta corte. Logo que chegou ao Brasil, 1808, o príncipe regente de Portugal, Dom João, precisava de instrumentos para governar e administrar a colônia. Já instalado no Rio de Janeiro, uma das suas primeiras providências foi baixar alvará, com força de lei, criando o Conselho Supremo Militar e de Justiça. É, pois, a justiça mais antiga do Brasil. Dom João, assim como seus sucessores, Pedro I e Pedro II, presidiram o Conselho até a proclamação da República em 1889. Neste ano, já sob a presidência do Marechal Deodoro da Fonseca, a Corte passou a se chamar Supremo Tribunal Militar, sem, no entanto, estar vinculado ao Poder Judiciário. Os tribunais militares brasileiros e os seus juízes foram incluídos na estrutura do Poder Judiciário em 1934. Nas Constituições de 46 e 67, a estrutura da Justiça Militar sofreu pequenas mudanças, até que a Constituição de 88 estabeleceu a atual organização, composição e competência da Justiça Militar da União. O Superior Tribunal Militar é composto hoje por 15 ministros, sendo 10 militares e 5 civis, formando o que tecnicamente é chamado de escabinato. Isto é, os julgamentos são feitos a partir da experiência que os juízes militares trazem dos quartéis e dos conhecimentos dos juízes civis em torno da ciência jurídica.
Os ministros militares, todos oficiais do último posto da carreira, estão assim distribuídos: 4 generais de exército, 3 almirantes de esquadra e 3 tenentes brigadeiros do ar. Entre os 5 ministros civis, 3 são escolhidos entre advogados de notório saber jurídico. Um é escolhido dentre juízes auditores e outro é escolhido entre os membros do Ministério Público Militar. Nas cortes militares atua sempre um representante do Ministério Público Militar da União, na condição de fiscal da lei. Quando necessário, atua também um representante da Defensoria Pública Geral da União, na defesa do réu que não pode constituir advogado. Na área administrativa, em apoio à atividade fim, a Justiça Militar da União dispõe de cerca de 800 servidores civis especializados em questões técnicas do Poder Judiciário. E quais são os crimes julgados pela Justiça Militar da União? São os crimes definidos no Código Penal Militar. De uma maneira geral, em tempos de paz, esses crimes podem ser definidos da seguinte maneira: crimes cometidos contra militares e contra o dever militar, crimes cometidos contra a administração e o patrimônio militar, ou ainda, crimes cometidos em locais sob a administração militar. Importante dizer também que o Código prevê punições para crimes cometidos em tempos de guerra. E na guerra, nos crimes mais graves, o acusado pode até ser condenado à pena de morte. Vamos conhecer agora um pouco da rotina da Justiça Militar da União. A primeira providência de uma autoridade militar é instaurar um inquérito policial militar diante da evidência de algum crime. O IPM é, no caso, o equivalente ao inquérito feito pelo delegado de polícia. Encerradas as investigações, o IPM é remetido ao juiz auditor, que por sua vez o envia ao representante do Ministério Público. Convencido das evidências do crime, o promotor oferece denúncia ao juiz. Recebida a denúncia, é instaurado o processo e tem início a instrução criminal. Rejeitada a denúncia, o IPM é arquivado. Ao dar início ao processo, o juiz auditor convoca os conselhos de justiça. No caso dos praças, soldados, cabos, sargentos, subtenentes ou suboficiais, instala-se o chamado Conselho Permanente de Justiça. O juiz e 4 oficiais da mesma força do acusado, no caso do julgamento de oficiais, de tenentes a coronéis, é convocado o Conselho Especial de Justiça. 4 oficiais da mesma força e de patente superior à do acusado. Ao lado do juiz auditor, eles vão promover o julgamento. Se o réu ou o promotor não concordam com o resultado do julgamento, eles podem apresentar recurso. E neste caso, quem vai julgar o recurso é o Superior Tribunal Militar, a segunda e última instância da Justiça Militar da União. Vale citar uma exceção na rotina do Superior Tribunal Militar. Se o acusado de um crime é um almirante, um general ou um brigadeiro, somente os ministros do STM poderão realizar o julgamento. Como ramo especializado do judiciário brasileiro, a Justiça Militar da União é uma referência entre as cortes militares do mundo inteiro. E aqui no Brasil, em todos os momentos da sua longa existência, ela escreveu uma história que pode ser resumida na palavra dos mais consagrados juristas do país. O Superior Tribunal Militar é a prova viva do espírito de conciliação e entendimento do Brasil. Nesta hora em que há um medo generalizado e medo justificado porque ninguém está garantido, quando agentes de segurança podem apanhar qualquer um e sumir com o cidadão, este STM não tem medo. No Brasil, a Justiça Militar não funciona como justiça de exceção ou como tribunal de segurança, no qual as razões da justiça são submetidas às supostas conveniências da segurança do Estado. A Justiça Militar tem observado os princípios gerais do direito, julgado de acordo com a lei e provas do processo, permitindo aos advogados desempenharem seu papel com liberdade. Com mais de 200 anos de existência, a Justiça Militar da União teve participação decisiva na construção do Brasil de hoje. Ao planejar seu futuro, a Justiça Militar da União tem se modernizado ao investir em recursos humanos e tecnologia da informação. Essa nova realidade está alinhada a uma visão de planejamento estratégico
que almeja uma justiça célere e moderna em consonância com as metas do Poder Judiciário. E fazendo o que sempre fez a Justiça Militar da União, continua cumprindo seu papel constitucional na defesa de nossa soberania e do povo brasileiro.